Com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus aí hoje? Dá um glória a Deus, irmão. Irmãos, eu estou muito feliz. É até difícil falar o quanto o Senhor já falou aqui nesse culto hoje, através de louvores, através da palavra do pastor. O pastor comentou bem o sarrafo para mim aqui, mas de mim eu não tenho nada, irmãos, para a igreja. Mas sim, o Espírito Santo que habita em mim e habita em cada um de vocês, tem algo para cada um de nós hoje. Você não veio aqui à toa, como o pastor já disse. A palavra de Deus diz que nós somos entregues à morte todos os dias, quando nós acordamos, quando nós saímos de nossas casas. Então houve uma grande guerra espiritual para nenhum de vocês estar aqui hoje. Mas veja, essa igreja até cheia com um culto de quarta-feira. E agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. E por ter permitido eu estar aqui hoje, agradeço a oportunidade ao pastor também, que designou de estar aqui. Hoje eu quero começar essa palavra contando um testemunho. Há uns 15 dias, passei por de certa forma, uma prova. E a igreja aqui deve saber que tive uma notícia meio desesperadora com o meu filho. Mas o Senhor sempre falava no meu coração, o Espírito Santo sempre falava que ia dar tudo certo. E eu sempre acreditei nessa promessa. E Deus fez o que a Bíblia disse, né, irmão Tomás? Trouxe ele, depois da notícia ruim, o pastor está aqui, pediu o pastor, unge ele, pastor. O pastor ungiu ele. Porque os médicos, eles veem o que está na frente dos olhos deles. Mas ele não consegue ver o coração de Deus. Ele não consegue ver o que Deus tem. E trouxe o raio-x para o pastor realmente viu que, falou com a sobrinha dele, que é médica, e ela também confirmou a mesma coisa que a doutora tinha confirmado aqui em Batiba. Meu filho estava com alargamento na região do coração. E a igreja, os presbíteros, cada um dos irmãos, num domingo anterior a esse, orou, e eu acreditei com toda a fé que tinha em mim. Eu tinha recebido o meu milagre naquela semana. E a doutora, num estado de preocupação muito grande, com um certo grau de emergência, conseguiu marcar um ecocardiograma para o meu filho em Vitória na segunda-feira. Isso foi na quinta, na segunda ela conseguiu marcar. E saí de casa, só Deus sabe como eu saí com o meu coração de casa. Eu poderia ter várias notícias, boa e ruim. Mas eu tinha fé que Deus estava cuidando de mim. De qualquer forma, Ele ia cuidar. E cheguei lá, esperei. E quando a doutora foi fazer o ecocardiograma nele, que só faz lá porque é infantil, ela falou assim, mas esse raio-x está errado. Seu filho não tem nada. Seu filho... E foi eu que segurei ele para fazer o raio-x. Aí, tudo bem, mas a doutora mesmo assim falou, não, eu quero uma tomografia dele. Mas Deus é tremendo. O que cabe a nós é confiar. Ele fez a tomografia essa semana, o rapaz falou, estou entendendo por que dessa tomografia. Estou vendo nada aqui. Vocês entendem, irmão? A dimensão da oração.
Porque se eu falar que eu tinha força em mim para orar, eu estou mentindo. Eu só chorava. Mas essa igreja orou. Eu agradeço a cada um dos irmãos que na hora daquele clamor orou com toda a fé que havia em cada um de nós, o pastor, os presbíteros. E eu recebi a minha vitória. Então eu vi que desde o começo desse culto, aliás, desde ontem, o Senhor já estava, mesmo antes de nós planejarmos o que ia ser, que hoje Ele já tinha planejado esse culto. Eu ia conversar com o pastor que eu precisava contar esse testemunho. E ontem, o dia todo, pastor, por incrível que pareça, eu relembrava de eu pregando. Passei o dia todo relembrando. E à noite o Senhor me manda mensagem. Eu falei, é Deus. Então, irmãos, acredite e seja grato. Esse culto hoje todo, eu conversei com o pastor hoje, a respeito do que eu ia pregar, não. Mas a palavra hoje é gratidão. É o que o Senhor colocou no meu coração há bem dias já. Então, esse testemunho é para revivar a minha fé, é para revivar a sua fé, igreja. Para saber que Deus ainda está vivo, Ele não mudou, Ele continua fazendo o que Ele fez lá no passado, nos dias de hoje. E às vezes nos encontramos dispersos que não cremos. Achamos um Deus tão distante, sendo que Ele está tão perto de você. Está à distância do seu braço, está ao seu lado. É só você clamar, como já foi dito aqui hoje. Salmo 40. É só nós clamarmos. Então, irmãos, nós viemos a cada dia estar diante desse Deus como um obreiro aprovado. Eu sei que nós somos pecadores, aquele que falar que não é, já há engano nele, a Bíblia diz. Mas seja um pecador arrependido a cada dia. Amém? Para não ficar nas minhas palavras, né? Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em Lucas. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. Passagem muito conhecida, mas a Bíblia se renova a cada dia. E Deus tem algo novo para nós a cada dia. Os irmãos que acharam, digam amém. Leamos a palavra do Senhor. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe, aos quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou e, glorificando a Deus em alta voz, caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 limpos? Aonde estão
os 9. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? É um milagre de Jesus, uma passagem muito conhecida. Mas para entendermos essa passagem, nós temos que saber e olhar o que era a situação desses 10 homens, o que eles passavam. Hoje, nos dias de hoje, eu não conheço, eu acho que eu nunca presenciei uma pessoa com lepra. Eu não conheço. Mas a Bíblia nos fala o que era essa doença. Para entendermos que ela era, naqueles tempos, uma das doenças mais temidas que existia. Porque ela era uma doença que afetava o ser humano de várias formas. Ela te tirava do convívio da sua família. Ela te deixava oprimido mentalmente e fisicamente o seu corpo destruído. E era ordenado que esse ser humano que estava com essa lepra, ele se apartasse e fosse ficar em uma aldeia distante até que se melhorasse, até que se curasse. Mas nos tempos de Jesus, acreditava que esses homens estavam passando por um tipo de penitência, porque tinham cometido algo contra Deus e Deus estava punindo eles. Então a mente deles se encontrava destruída, em uma opressão, se sentindo culpado, longe da família e abandonado. Então, igreja, entender a dimensão deste milagre para esses homens é o que eu e você entende. Só você entende a dimensão do que você precisa, do milagre que você precisa. Só você sabe o que você está passando, e Deus. E a lepra era algo que trazia um exílio ao homem, que eu imagino que seria muito difícil para nós suportarmos isso hoje. Nós tivemos uma Covid-19 que exilou a gente até de vir à igreja, nós quase ficamos loucos. Minha família pegou, e só eu não peguei, os vizinhos me vigiavam, eu saía escondido de casa para trabalhar. Eu imagino que esses 10 homens passaram, e quanto tempo eles estavam naquele exílio. Mas a lei ordenava que, além de serem doentes, leprosos, eram considerados pessoas imundas. Tanto que a gente vê aqui que eles gritam de longe, ninguém se aproximava. E nesse tempo aqui, por falta de entendimento da lei, essas pessoas eram abandonadas. Por causa do que eu falei, eles achavam que eles estavam pagando alguma penitência por algum pecado. Mas a ordenança lá no livro de Levíticos, está lá em Levíticos 13, capítulo 13 em diante, era que esses homens fossem cuidados. Tanto quando Davi, a sua irmã Miriam ficou leprosa, a palavra diz que o arraial não mudou de lugar enquanto ela não se curasse, enquanto ela não se curou. Mas esses homens sofriam. Imagino eu uma dor na alma, na carne, do abandono. Talvez dores que nós nunca saberemos, irmãos, o que é, porque talvez nunca passamos por isso.
Nunca fomos deixados de lado, nunca fomos abandonados da forma que eles foram. Mas havia algo para ser feito por eles. Jesus tinha que passar por lá. Quero dizer, igreja, que não há nada, não há enfermidade, não há doença, não há mal de tipo algum que não possa Jesus curar. O que depende é o que eles fizeram, é o que eles falaram quando viram Jesus: tem misericórdia de mim. Por quanto eu clamei a misericórdia de Deus pelo processo que eu passei. Porque eu não encontrava forças para orar, falar com Deus, mas eu clamava a misericórdia dEle. Mas mesmo assim eu tinha a igreja, eu tinha o amparo dos irmãos, o amparo do pastor, o amparo do presbitério, orando por mim, pela minha família. E esses homens tinham o quê? Tinha julgamento, condenação. Mas tinham Jesus, que não veio naquele tempo para condenar o mundo. Ele veio para salvar, dar vida e vida em abundância. E quando eles veem Jesus, porque eles já conheciam, e de alguma forma eles tinham que conhecer a fama de Jesus, eles já conheciam, sabia que ele era capaz de curar, porque ele já tinha curado um leproso. Eles clamam, e Jesus não ordena a cura, ele ordena que eles vão até o sacerdote. Por quê? Era designado pela lei que quando um homem ficasse curado da lepra, ele tinha que ir até o sacerdote examiná-lo, para liberar ele ao convívio social novamente. Então eles logo vão. Mais um no meio do caminho. Opa, estou limpo. Por que eu vou para lá? Se quem me... Entende, igreja? Por que você vai para lá se quem ordena a bênção está aqui? Se o que você precisa está aqui. Não tem nada lá no mundo para nós não, igreja. Entenda bem, às vezes andamos dispersos achando que esse mundo tem algo para oferecer. Mas a bênção é ordenada aqui. O que o homem não pode fazer, Jesus pode. Ele é capaz de mudar qualquer quadro. E esse um olha e fala: não, espera aí. Sacerdote nada. Eu vou me prostrar diante dele. É o que fazemos hoje, igreja. Quando saímos de nossas casas e viemos até aqui hoje, é porque viemos aqui porque necessitamos de algo. Necessitamos nos prostrar diante dele e ser gratos. Ser gratos pelo que ele tem feito. Ser grato pelo seu acordar, pelo seu respirar, pela sua família. Às vezes não somos gratos por mínimas coisas, mas o Senhor cuida, até nas mínimas coisas. Só cortando, eu esqueci no testemunho, até comentei com o pastor, nessa angústia de ir para a Vitória, acabamos de esquecendo de levar algo para o Davi comer. Vocês entenderam como Deus cuida de você e você, às vezes, não percebemos. E ele nesse dia, estava passando tanto mal que ele não conseguia comer nada. A única coisa que ele é fã é biscoito de maisena, irmão. Ele é fã, ele é apaixonado. E eu chego lá naquele hospital infantil, não tem nada lá. Não tem uma venda perto, não tem nada. Eu cacei, não achei nada. Daí a pouco, irmão, aponta os irmãos da igreja, armam uma tenda, com café, garrafa de café que ele gosta. E a minha irmã vem e fala assim: ô irmão, se você quiser tomar um café, tem um biscoito ali. Fala que biscoito que tinha na bacia. Duvido que vocês adivinhem. Duvido. Biscoito de maisena. Então Deus cuida de você nas mínimas coisas. Então nós temos que ser gratos pelas mínimas coisas também, irmão.
O milagre acontece todo dia em nossas vidas. O ar que você respira, o alimento que você se alimenta, a sua saúde, isso é tudo dádiva de Deus, o seu trabalho. Isso é tudo porque Deus permitiu, irmão. Então por isso que esse leproso olhou e falou: não, eu vou agradecer que ele não me deu nada, só me julgou. Mas, como vemos, havia 9 que estavam mais preocupados com o seu convívio social, voltar para o anseio de sua família. É ser humano isso também. Isso acontece muito. Mas por falta, às vezes, de não entendermos que Jesus nos quer aqui, aonde a bênção é ordenada. Se nós soubéssemos o quanto Jesus está tão próximo de nós a cada dia, nós não perdia tempo buscando outras coisas. Às vezes nos encontramos dispersos por algum momento, como eu passei por um grande momento assim, mas pude ver que Jesus me resgatou de novo, de uma forma sobrenatural, porque da minha vontade eu não estaria aqui não, irmão. Mas quando Deus tem promessa na sua vida, quando Deus tem algo para fazer na sua vida, não importa o que você faça, irmão, Ele vai te trazer. Seja arrebentado, seja quebrado, seja moído, Ele vai te trazer. E eu vejo esses leprosos como nós, irmãos. Eu me ponho nessa situação, como eu já estive, cada um de nós já esteve antes de aceitar a fé, antes de aceitar Jesus, nós já estivemos nessa situação. Nós vivíamos num mundo que a lepra não consumia, a lepra do pecado. Nós éramos incapazes de ver, e pensa nós que nós não estávamos exilados. A liberdade verdadeira é aqui, com Jesus Cristo. Nós estávamos lá exilados do pecado, naquele mundo de perdição. A gente acha que quando vivemos naquele mundo lá e não aceitamos a fé, nós estamos lá tranquilo. Tranquilidade é só com Jesus Cristo. Liberdade é só com Ele. E ser liberto e receber o milagre como esses homens receberam. E 9 não voltaram para agradecer. Talvez, irmãos, nós já passemos por isso. Talvez, mesmo estando crente, mas quando esfriamos, nós passamos por isso. Esquecemos dessa gratidão, esquecemos de agradecer a Deus. Não temos forças nem para orar, não temos forças nem para ler a Bíblia. É ingratidão de nossa parte, não querer participar com Jesus. Se o que Ele prometeu para a gente é muito maior do que tudo que vivemos aqui nessa terra. Ele prometeu uma vida eterna, uma vida abundante, estar com Ele, ruas de ouro, muro de jaspes. E ficamos perdendo tempo aqui, às vezes, não adorando a Ele. Então, irmão, não perca tempo. Viva o sobrenatural de Deus. Que nós venhamos viver esse sobrenatural. Que nós venhamos acreditar no que o homem normal não acredita, o homem natural não acredita. Qualquer diagnóstico de derrota em sua vida, o Senhor é capaz de fazer vitória. Mas para isso, nós temos que fazer o que esse leproso fez. Vir para onde Ele quer, aonde Ele está. Aceitar a Ele de uma forma sobrenatural. Abrir a nossa visão espiritual. Ver o sobrenatural de Deus. Ver Deus em tudo. É assim que devemos ser, irmão. Mas Jesus aqui, às vezes a gente olha Jesus operando os milagres dele, e não entendemos, achamos que
aquilo foi espontâneo. Jesus já sabia que haveria de passar ali. Ele já sabia que havia 10 leprosos ali precisando de uma cura. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. Só nos cabe aclamar. Então Jesus, antes de tudo, ele amou aqueles homens. Então esse amor é incondicional. Mesmo, você acha que ele não sabia que 9 não voltariam para ser grato? Jesus sabia. Mas ele sabia que havia um que ia ser grato. E assim somos nós. Mesmo que muita gente não seja grata, que você conheça, seja grato por você. Ore por aqueles que ainda não aceitaram esse Jesus tão bom e maravilhoso. Estar neste caminho, seguindo a Jesus, não há nada melhor. A palavra de Deus diz que buscai a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e as demais coisas acrescentadas serão. Então tenha força, tenha o entendimento para estar aqui, porque precisamos viver esse Deus de uma forma diferente, não de uma forma automática. Não podemos viver um Deus saindo de casa no automático e vindo aqui como vamos numa lanchonete. Aqui não. Aqui você veio para receber algo sobrenatural. Porque essa palavra aqui é viva. Jesus ressuscitou. Esse Jesus que curou esses 10 leprosos, ele ressuscitou e habita no meio de nós. Ele enviou o Espírito Santo para que operasse todas as coisas em nossas vidas. Então está aqui, hoje, e todos os dias que nós estamos aqui reunidos aqui, é algo grandioso. Nós não temos a dimensão. Se nós não abrirmos a nossa visão espiritual, nós nunca iremos compreender a dimensão de estar aqui hoje. O inimigo batalhou contra cada vida que está aqui para não estar aqui. Você acha que ele queria que você estivesse aqui ouvindo alguma palavra de Deus? Ouvindo que Jesus curou 10 leprosos? Que ele amou esses homens? Mesmo 9 deles não amando Jesus da forma que um amou? Mas em 1 João 4,19, diz que nós amamos Jesus porque ele nos amou primeiro. Então ele te amou primeiro. E antes de você amar, em pensar em amar Jesus, ele já te amava. Dentro do ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Então eu creio que o Senhor tem projeto para a vida de cada um aqui hoje. Que nós venhamos a cada dia nos limpar, abdicar deste mundo, abdicar da lepra deste mundo. O Senhor disse que não veio para libertar o mundo do homem, mas veio para salvar o homem deste mundo. Ele veio para salvar. Ele desceu aqui para nos dar vida. E a vida não é essa aqui. A Bíblia diz que qualquer um que tentar ganhar a sua vida, perder-la. É retórico a afirmação. Como é que você tenta ganhar e você vai perder? Porque se nós tentarmos ganhar esse mundo, perderemos o que há de melhor, que é a nossa salvação. Então viva, irmãos, e seja grato. Seja grato, tenha gratidão. Que nós venhamos a cada dia examinar a nós mesmos e olhar para dentro de nós e falar: eu estou sendo grato verdadeiramente? Eu tenho sido grato pelo que Jesus tem feito por mim? Então seja grato.
e a cada dia esteja com o seu coração firmado em Cristo. Ele é o melhor caminho. Não existe caminho melhor do que Jesus Cristo. Amém? Irmãos, até que o Senhor me trouxe. Mas queria pedir aos irmãos que continuem orando uns pelos outros. Há uma passagem bíblica daquele paralítico que foi levado até Jesus e foi descido pelo telhado, que eu gosto muito. Quando Jesus olha para aqueles 4 homens que levavam ele, fala: a fé deles te salvou. Então a fé dessa igreja me salvou de algo muito ruim. Então que nós venhamos cada dia uns orar pelos outros. O seu milagre pode estar na oração do seu próximo. E o milagre do seu próximo pode estar na sua oração. Viva isso. Viva esse Jesus dessa forma. Não duvide do que Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de todas as coisas. Coloque-se de pé, igreja. Quero orar pela sua vida. Aleluia, Jesus. Obrigado. Senhor Deus, amado Pai. Pai amado, Deus querido, quero te agradecer, Senhor, por este dia. Que o Senhor permitiu de estarmos aqui reunidos, louvando o teu nome, agradecendo a Ti por todas as coisas, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor, profetizar sobre a vida da Tua igreja, Pai. Que ela venha ser, Pai, uma igreja ungida pelo Senhor a todo tempo. Que o seu povo venha receber, Pai, bênçãos sem medidas, Pai. E que o Senhor venha abrir a visão espiritual de cada um de nós a cada dia. Para que possamos entender e receber mais de Ti, Pai. Porque só de Ti nós precisamos e mais nada. Então, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo, Pai. Sustenta essa igreja. Sustenta a liderança dessa igreja, Pai. Senhor, que o Senhor venha libertar, Pai, a cada dia o Teu povo deste mundo. Que venha, Pai, realizar a Tua obra em cada vida. Em nome de Jesus. Amém.